Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma devocional. A nossa reflexão de hoje tem como tema o amor que perdoa, que não desiste e que celebra. É baseado em Lucas capítulo 15. Eu estarei lendo apenas o versículo 24, mas os irmãos podem estar lendo todo o capítulo. Diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a regozijar-se. O capítulo 15 de Lucas narra 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é o clímax das três parábolas contadas nesse capítulo. Retrata a triste trajetória do filho que saiu de casa, né? Saiu da casa do seu pai após exigir antecipadamente a sua herança e foi morar em um lugar distante do seu pai e da sua família. Porém, ele foi assaltado, não é? Pela insatisfação com tudo que tinha, com tudo que possuía, foi atraído pelos encantos do mundo, pelos prazeres da vida e dissipou toda a sua riqueza, todos os seus bens, com festas e amigos, e se deparou, depois de perder tudo, sozinho. Sua aparente felicidade transformou-se em pobreza extrema. Tanto é que o jovem foi parar, não é, no fundo do poço, ou seja, no chiqueiro, onde nem o alimento que era dado aos porcos era servido a ele. Então, ele se encontrou nas mazelas da vida, mas se lembrou, não é, do seu pai e desejou retornar à sua casa, não mais como filho, como servo, e regressou à sua vida antiga, ao seu pai, para pedir perdão e pedir que ele o aceitasse como servo. Para sua surpresa, o pai o avistou de longe e correu, abraçou, beijou, pediu que o vestisse, né, com as melhores vestes, que colocassem sandálias nos seus pés e que celebrassem o retorno do seu filho. Ele recebeu o perdão, né, do seu pai. O pai o perdoou e o restaurou, restituindo-lhe a dignidade. E dessa mesma forma é o que Deus faz conosco, não é? É assim o amor de Deus por nós. Perdoa incondicionalmente, completamente e eternamente. Deus apaga todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, desfaz todos os nossos erros como uma névoa. O amor de Deus não tem limites. É mais alto que os céus, é mais extenso que o universo, dura toda a eternidade. E o amor de Deus, além de nos perdoar, é um amor que não desiste de nós, né? O amor de Deus é incansável no propósito de buscar o perdido. E assim a gente tem nessas 3 parábolas esse exemplo, que é um amor que não desiste, né? Um amor que perdoa, é um amor que também não desiste de nós. Deus não abdica do seu direito de nos ter e de nos atrair para si com cordas de amor. E a gente precisa compreender que o amor de Deus é tão grande, tão incondicional, que Ele não nos abandona, que Ele continua constantemente nos buscando, não é? Assim como
a parábola da ovelha e da dracma mostra essa busca incessante, não é? O versículo 7 do capítulo 15 vai dizer: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É assim, Deus tem alegria, tem prazer, não é? Em um perdido retornar aos seus pés, e Ele busca constantemente. Deus busca sempre reconciliar as pessoas com a sua palavra, com a sua presença. Que bendita segurança, que alegria, não é? Enche os nossos corações em saber que Deus não desiste de nós. O amor dele é persistente. E, por fim, ele celebra. É um amor que celebra, não é? O versículo 6 do mesmo capítulo vai dizer: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, da mesma forma que o pai celebrou quando o filho retornou, que a mulher celebrou quando encontrou a dracma perdida, e que o pastor também celebrou quando encontrou a ovelha perdida, assim é Deus. Quando nós retornamos aos seus pés, quando nós nos rendemos a Ele, há uma festa, o céu celebra com o retorno de um perdido aos pés do Senhor. Então, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, a fim de nos conceder vida eterna. Essa é a prova irrefutável que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, que o seu amor não desiste de nós e que Ele celebra quando nós retornamos à sua presença, que nós somos atraídos para servi-lo e para sermos filhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, aplique a sua palavra nas nossas vidas, que nós possamos entender que o amor de Deus é tão grande, é tão incondicional, que nos perdoa, não é? Que persiste nas nossas vidas e que celebra quando nós nos arrependemos e voltamos à sua presença.